Bom, oficialmente, então, como eu estava falando, essa é o nosso 40º encontro, o encontro número 40 da My Hotels, e esse encontro ele é exclusivo para donos e donas de hotéis, boutique e pousadas de charme desse Brasil. Oi, Luiz, bom dia. E o objetivo aqui é trazer para vocês práticas que ajudem vocês a ter mais prazer na gestão do negócio de vocês, mais lucro, mais liberdade, mais leveza no dia a dia da gestão da propriedade de vocês. E aqui nesse encontro, todas as aulas, eu falo que elas são um passo a mais que vocês dão nessa direção, de ter mais leveza, mais lucro, mais liberdade na gestão das propriedades de vocês. E hoje, o tema da aula de hoje é o engajamento que sustenta o padrão de luxo, né? O que os líderes de hotéis e pousadas de charme precisam fazer para manter as equipes engajadas e conseguirem com isso, né, ter uma gestão, um dia a dia mais leve. E hoje, esse tema, eu sei que ele é uma dor muito grande de quase todos vocês, né, é a gestão, e muito a gente fala, a minha promessa aqui é mais leveza, mais prazer de gestão, né, mais lucro, mais liberdade para vocês. Então, ela está muito associada à construção de um time, porque não tem mágica, né? Sem um time, você nunca vai conseguir ter leveza e liberdade. Então, passa muito pela forma, não só desde lá do começo, né? Desde da forma como você contrata, mas depois da forma como você mantém esse time engajado a longo prazo, que eu acho que isso é uma grande dificuldade de vocês, e muitos fazem no instinto, né? Então, hoje a gente vai falar aqui de engajamento de um jeito certo, né? Não como um discurso motivacional, mas como a base real que sustenta um padrão de luxo que reduz o seu turnover e que diminui a dependência também do time em relação a você, né? Você consegue, com isso, ter uma operação muito mais fluida, muito mais previsível, mais saudável, mais leve, mais gostosa mesmo, sabe? Sabe aquela coisa? Vocês têm isso, de chegar no hotel e de ser gostoso, o time é gostoso, tá todo mundo sorrindo, de uma forma leve. É muito ruim quando a gente chega, e a gente sente isso, agora falando como clientes, né? Como hóspedes ou como clientes de restaurante, de loja, de qualquer local que você vá, que você entra, e quando o clima da operação é pesado, é desagradável, parece que você não quer muito estar ali. E quando é leve, eles estão se divertindo, eles estão fazendo aquilo com prazer, é gostoso de estar, né? E é gostoso de gerir, e tudo fica mais leve. E não é um mito, não é uma coisa impossível, muito pelo contrário, é prática, é habilidade de gestão, habilidade de liderança desenvolvida. Tá? Então, para quem que é essa aula especificamente de hoje? É para donos e donas de hotéis boutique, pousadas de charme, que vivem hoje esse cenário muito comum de querer ter uma equipe mais engajada, mais madura, mais responsável, e não saber exatamente como fazer na prática, de uma forma profissional, né? Sair dessa gestão, digamos que artesanal, muito pautada no instinto, né? E no nosso bom senso, digamos assim, para uma gestão profissional, realmente, né? Para uma gestão mais estratégica e profissionalizada. Então, é para esse profissional, é para esse dono, empresária que sente que precisa estar o tempo todo ali para ter o time, né? A operação funcionando, tem que estar o tempo todo cobrando, lembrando, presente de certa forma, corrigindo, apagando incêndio. Então, é para quem quer reduzir a rotatividade sem precisar abrir mão de padrão, que quer formar um time que se sustenta mesmo, com excelência, e que proporciona essa experiência para o hóspede, mas que ao mesmo tempo tem autonomia e que não demanda esse desgaste emocional
que é para vocês, né? Às vezes vocês não é nem que vocês não tenham liberdade ou não tenham que estar ali o tempo todo na operação, mas o desgaste emocional de toda hora aquela mensagem de WhatsApp, toda hora aquela pergunta, aquela dúvida, aquela coisa, isso é um desgaste, você não consegue desconectar, né? Então você não tem uma liberdade, digamos assim, verdadeira, né? De certa forma você está sempre ali conectado. Para isso, para a gente conseguir isso, você precisa de um time que de verdade esteja apto a ser autônomo e, ao mesmo tempo, consiga manter essa autonomia, né? É para vocês que querem ter essa gestão mais leve e que não consuma toda a sua energia, digamos assim, emocional e mental, e quer aprender a ter uma gestão, de fato, mais profissional. Então é isso. A hotelaria de charme, ela não é só sobre estética, né? Muito pelo contrário. A hotelaria de charme, ela sobrevive, ela vive, ela se destaca. Você consegue um posicionamento no mercado de luxo quando a gente tem uma cultura definida e que sustenta isso. Ela é sobre comportamento, é sobre experiência, né? E essas experiências, essa cultura, isso que é vivido pelo hóspede, que sustenta o luxo, ela é entregue por pessoas. E tudo isso começa pela forma como o time é liderado, né? Começa no clima. E esse clima é isso, ele começa na liderança. Então, por que esse tema ele é tão fundamental? Tem uma frase que eu escuto muito, que eu até falei na última aula, eu não sei se vocês assistiram, gravada, que uma grande queixa que vocês trazem é que não tem mão de obra na hotelaria, que é difícil contratar, que hoje em dia ninguém quer trabalhar, enfim, vocês trazem esse tipo de questões, né? Mas sendo muito honesta com vocês, na maioria dos casos, isso não é verdade. Eu construí toda a minha trajetória e continuo construindo, né, agora já dentro da minha empresa, mas eu trabalhei em hotéis como Copacabana Palace, o Ritz-Carlton, Four Seasons, Sofitel, Intercontinental, o Trump Hotels. E esses ambientes nunca faltaram pessoas competentes, comprometidas e talentosas para trabalhar. O que sempre existiu, e isso faz toda a diferença, é uma liderança preparada. E aqui, como a gente está falando, quando a gente fala de grandes redes, como essas que eu falei que eu trabalhei, tem uma infraestrutura muito maior, né? Então, você consegue, de certa forma, ter essa liderança dissipada por diretoria, gerência, tem muitas pessoas, né, à frente do hotel. Quando você vai para a hotelaria boutique, pousadas de charme, essa infraestrutura de liderança, ela é reduzida. E aí, por isso mesmo, ela é fundamental, porque está pautada em vocês. E, às vezes, alguns de vocês pensam, mas não sou eu, então, que tenho que me desenvolver. É o meu time. Eu tenho uma notícia para vocês. O hotel, ele é sempre reflexo do nível de pensamento e de liderança do dono. Não tem para onde correr. Se você pensa de uma forma mais sofisticada, se você evolui a sua forma como você pensa, como você lidera, como você gera as pessoas, como você olha para o seu negócio evolui. Se você está estagnado e joga isso na mão do seu time e fala, já contratei um gerente geral, um gerente de operações, e agora é com ele. Ali você matou o seu desenvolvimento. O hotel sempre vai ser reflexo da sua habilidade de gerir, de liderar as pessoas. Isso implica que você tem que estar o tempo todo na operação? Claro que não. Mas você precisa sempre ser aquele que sabe fazer para você saber direcionar e desenvolver outras pessoas que vão, sim, ser responsáveis por liderar e tocar a operação. Mas sempre começa em você. E a sua liberdade e a leveza na gestão está na capacidade de você montar uma liderança abaixo de você, média, e que consiga te proporcionar essa liberdade e essa leveza. Mas para isso você precisa desenvolver essa habilidade em você. E hoje, já com quase 10 anos de empresa, eu falo que não tem, atuando nos mais diversos mercados. Hoje, aqui eu falo, né, para donos de hotéis, mas eu faço desenvolvimento
de empresários e líderes em outros nichos também. Tem grandes clientes, Bodytech, Shopping Rio Sul, redes de farmácia, de tecnologia, escolas internacionais, enfim, tem muitos clientes e hoje eu falo com muita segurança. O negócio é sempre reflexo do dono e do quanto você evolui. Então, não deleguem, tá? Essa responsabilidade. Quando a gente fala aqui de liderança, e eu falo muito essa palavra, eu estou falando sim de vocês, e depois da capacidade de vocês de desenvolver um time de líderes que siga essa mesma mentalidade e que represente vocês. No final das contas, é isso, é sobre uma representação do seu pensamento, da sua estratégia, da sua forma de lidar, da sua presença, né, dos seus valores, de tudo aquilo que o hotel representa, certo? Faz sentido? Show! Oi, Patrícia, tudo bom? Bem-vinda! Então, quando eu estava falando desses hotéis que eu trabalhei, é isso, sempre existiu essa liderança muito preparada, né? Preparada para formar pessoas, preparada para sustentar esse padrão, preparada para entender que a hotelaria de luxo ela não se mantém só com processos, ela se mantém com pessoas. E foi isso tudo também que me trouxe o reconhecimento, que acho que já compartilhei aqui com vocês, de ter sido reconhecida entre os melhores líderes do Copacabana Palace. O que eu conseguia? A operação rodando, o que me trouxe esse reconhecimento? Eu não sei se todos vocês conhecem, provavelmente sim, o Great Place to Work, ele reconhece empresas boas para se trabalhar, né? Isso do ponto de vista do colaborador. Por quê? Porque o colaborador é o que vai entregar a experiência do hóspede, o colaborador motivado, o colaborador engajado, o colaborador que está... que entrega com brilho no olho, é ele que faz o seu resultado vir. Se você é tão bom quanto a sua equipe, se a sua equipe é ruim, o seu resultado é ruim, não tem muito como ser diferente, certo? Então, está tudo muito baseado na forma como você consegue gerir, engajar, motivar, manter essas pessoas ali com sangue no olho, com alma, com brilho no olho, para entregar o que você planejou, né? E o que é a proposta do seu hotel para os hóspedes, tá? Então, hoje, esse cenário, a gente precisa adaptar, né? O hóspede, ele mudou, o luxo mudou, a experiência ficou muito mais sofisticada, muito mais humana, muito mais sensível, mais emocional. A equipe, consequentemente, ela mudou também, porque a gente está falando de pessoas. Quando eu falo que o hóspede mudou, não é só o hóspede que mudou. O hóspede ali, ele está no papel de hóspede, mas em outros lugares ele está em outros papéis, como colaboradores, como donos, como empresário, tudo muda, né? Então, é um comportamento da sociedade mesmo que está mudando. E, consequentemente, obviamente, a sua equipe também mudou, né? O formato, as pessoas que trabalham dentro do seu hotel também mudaram. Expectativas, necessidades, tudo mudou. E você precisa se adaptar. Só que tem muitos hotéis que ainda tentam liderar e gerir as pessoas usando modelos muito antigos. Então, você quer ter novos resultados, manter a excelência, manter o engajamento com uma gestão que não funciona em 2026, funcionava talvez em 2006, né? Então, modelos baseados em controle excessivo, em pouca escuta, em baixa clareza, sem preocupação com o desenvolvimento das pessoas, hoje em dia já não é mais sustentável. E aí acontece, quando você faz isso, acontece um descompasso, digamos assim, que é muito perigoso, que é o seguinte, a gente está falando aqui de alto padrão, né? Então, quando a gente fala de hotéis de luxo, né, hotéis boutique, pousadas de charme, você oferece uma gestão, se você oferece uma gestão que gera cansaço, que gera insegurança, que gera desengajamento, como que as pessoas vão entregar excelência, luxo, diferenciação? É incompatível, né? As pessoas boas, hoje em dia, elas não ficam onde não tem clareza, onde não tem oportunidade de crescimento, onde não tem um clima bom, um clima de confiança. Elas não ficam onde elas não se sentem vistas, onde elas não se sentem reconhecidas, onde elas não conseguem evoluir. Então, elas não ficam onde elas não têm qualidade de vida. E isso deve ser uma das principais
preocupações de vocês como donos de hotel, porque se vocês não tiverem essa preocupação, o seu turnover sempre vai ser alto. Com o seu turnover alto, você sempre vai ter não só o custo financeiro de estar sempre trocando as pessoas, o desgaste emocional, tanto seu quanto da equipe, que também se cansa, né? E fora todo o know-how e o investimento, a cultura, tudo isso que vai embora junto com cada colaborador que sai. É extremamente desgastante. Então, é tempo, é dinheiro, disponibilidade emocional, é desgaste emocional. Então, o investimento é muito alto, né, nas pessoas. Então, quando as pessoas estão sempre indo embora, isso gera um desgaste enorme, que obviamente se repercute na experiência do hóspede, que você não consegue ter uma consistência na operação. E, obviamente, quando você tem um turnover alto, é muito difícil você ter leveza, liberdade, prazer na gestão do seu hotel ou da sua pousada, né? Se torna muito mais difícil. E o hotel, quando a gente está falando hotelaria de charme, isso pesa ainda mais, né? Porque o hotel de charme ele não compete por preço, você compete por percepção, e essa percepção ela é construída todos os dias por pessoas. Então, quando a gente fala de engajamento, não é uma questão só de lucro que está indo embora, né? De perda financeira, mas é uma estratégia mesmo de negócio, é falar de redução de turnover, de manutenção do padrão, de clima interno saudável que proporciona experiências boas para os hóspedes, é de liberdade do dono, é de leveza na gestão, é de lucro sustentável. Então, tudo isso tem a ver com o quão engajada, motivada, competente está a sua equipe, né? O seu time. E essa motivação, e agora entrando aqui, fez sentido o que eu falei para vocês? Sim? Boa, boa. Essa motivação, esse engajamento das pessoas, ela se sustenta em 3 pilares, que são muito claros, que são os pilares que a gente vai trabalhar aqui hoje, que são autonomia, excelência e propósito. Então, autonomia, em resumo, é o quanto a pessoa se sente com as rédeas da própria vida nas mãos. Hoje isso é uma demanda, né, da motivação. A gente, para se sentir motivado, a gente precisa sentir que a gente tem controle da nossa própria vida, da gestão do nosso tempo, do nosso trabalho. Então, como que a gente proporciona isso, né, para os nossos colaboradores? Excelência, que é o quê? É esse sentimento que as pessoas têm, a necessidade de se sentir desenvolvendo a todo momento, sabe? De sentir que as pessoas estão evoluindo. Então, todo mundo tem essa necessidade. E de propósito, todos nós hoje precisamos sentir, todos os colaboradores, que eles trabalham para algo maior do que eles mesmos, né? Não pode ser só para pagar as contas, não pode ser só para sobreviver. Você tem que deixar um legado, o seu trabalho tem que fazer sentido, né? Tem que deixar uma marca, digamos assim, gerar impacto na comunidade, na hotelaria, no mundo, no seu hotel, na sua equipe. Você tem que deixar um impacto, né? Então, esses são os 3 pilares que existem e que estão 100% associados à motivação, e deles depende vocês terem uma gestão mais leve no dia a dia da propriedade de vocês. Então, o que a gente vai ver aqui hoje? Então, basicamente, eu vou te mostrar como que líderes de hotéis e pousadas de charme constroem engajamento de verdade, de uma forma leve, sustentável e alinhada com o padrão de luxo que o mercado exige, tá? Então, a gente vai começar ao longo da aula, a gente vai ver 3 coisas, basicamente, que são os 3 pilares que sustentam esse engajamento, que são esses que eu falei para vocês, as principais práticas de liderança para vocês garantirem esses pilares, né, que fortalecem cada um desses pilares, e o erro mais comum também, que mina cada um desses pilares no dia a dia. E aí eu vou traduzir para vocês como que vocês fazem
isso e como que vocês evitam também esses erros na prática, tá bom? Então, bora lá. O primeiro pilar, então, de autonomia, e aqui começando, né, a trazer um pouco de clareza que a autonomia, ela não é você deixar o time fazer o que ele quiser, né? Autonomia é a gente conseguir delegar com critério, com clareza e com acompanhamento. Como que a gente dá para a pessoa, o objetivo aqui da autonomia, a gente dá para a pessoa o sentimento de que ela tem controle de alguma coisa, porque hoje em dia, qual que é o oposto da autonomia? É você ser microgerenciado. Então, tudo que você faz é controlado, tudo que você faz é verificado, então você se sente ali muito podado. E isso é extremamente frustrante, né? A pessoa se sente ali fechada, né? Presa ali numa caixinha, ela não consegue fazer nada. Então, esse é o contrário da autonomia. Quando a gente microgerencia as pessoas, a gente está acabando com a motivação delas. É só vocês se colocarem no lugar dessas pessoas e é muito fácil de ver, né, como que isso, o efeito que isso repercute na prática, né? Então é isso, a autonomia, como que a gente proporciona autonomia para as pessoas? Delegando, né? Delegando coisas, delegando funções, delegando tarefas, que muitos donos são muito centralizadores, porque os hotéis normalmente são o nosso filho, né? É o nosso projeto de vida, digamos assim, para muitos de vocês. E às vezes é difícil mesmo a gente soltar um pouquinho. Mas se a gente não começar a fazer isso, a gente nunca vai ter pessoas capazes de tocar a operação e com isso a gente nunca vai ter liberdade e leveza na gestão. Então, mora muito na autonomia e na sua capacidade de delegar, porque sem autonomia, você vira gargalo da operação. Se tudo tem que passar por você, a gestão fica pesada, as pessoas boas, elas se sentem sufocadas. Essa é a palavra. Se você está ali sempre indo verificar se está fazendo certo, se tá... a pessoa sente, ela não confia em mim, né? Está o tempo todo aqui, parece que eu não valho nada, o meu trabalho está sempre sendo verificado. A pessoa se sente realmente sufocada e isso desmotiva demais. Então, a autonomia, ela começa muito na capacidade do líder, de vocês, de delegar bem, e isso está diretamente relacionado também à maturidade do liderado, porque não existe uma autonomia igual para todos, né? A autonomia, ela não pode ser igual para todo mundo. Tem pessoas que estão no hotel há não sei quantos anos e tem pessoas que acabaram de entrar. Então, o que eu defendo e que é o correto dentro do meio empresarial é uma autonomia progressiva, né? Você delega de acordo com a maturidade daquela pessoa e você vai ampliando essa autonomia à medida que a pessoa vai evoluindo. Qual que é o importante aqui? É você realmente ampliar essa autonomia, porque às vezes vocês começam no nível certo, mas depois vocês se mantêm muito controladores ali, e a pessoa já evoluiu. A pessoa já não está naquela fase igual ela entrou. Você precisa acompanhar esse nível de desenvolvimento. Então, na prática, o que vocês têm que fazer? Primeiro de tudo, vocês vão definir territórios, digamos assim, de decisão. Então, você vai explicar claramente para a pessoa, na função dela, o que a pessoa pode decidir sozinha, até onde a pessoa pode ir, o que ela precisa, o que ela pode definir, o que ela não pode alterar. Então, por exemplo, sei lá, vamos para a recepção. O que ela pode fazer? Um late checkout gratuito até X horas? É decisão do recepcionista? Você dá autonomia? Um upgrade em caso de overbooking? É uma decisão do recepcionista? Uma compensação de X valor por algum dano, alguma coisa? É decisão do recepcionista? Autonomia de escolher que dias eles vão folgar? É uma autonomia que eles têm? Tudo isso é autonomia. Autonomia de troca de folgas, até onde eles têm ou não têm essa autonomia? Até a autonomia de decisão de horários, autonomia, sei lá, tudo isso é autonomia. Até onde a pessoa deve ir.
Isso tem que estar claro dentro da equipe. Então, primeiro é isso. Defina os territórios de decisão dentro de cada departamento. O que é, até onde a autonomia, até onde as pessoas têm ou não têm autonomia dentro do departamento e regras para isso, certo? Depois você vai delegar com a expectativa, deixando a expectativa clara para a pessoa. O que isso quer dizer? Você não vai, o que a gente brinca, né, no corporativo, você não vai delargar, não é resolve aí, faz aí. Porque quando você faz, vamos lá, quando você delega uma atividade que, como é que eu vou explicar isso? É que tem uma matriz, vou tentar traduzir aqui para vocês, me falem se ficar confuso. Quando você delega uma função para alguém que ele está muito preparado para fazer aquela função ela acaba caindo numa área quando você está muito preparado, você cai numa zona de conforto, sabe? Você não se sente desenvolvendo, você já faz aquilo sempre, aquela é sempre a mesma função. Então, você precisa delegar coisas que a pessoa sinta também que ela tem clareza do que é esperado dela e de que ela está se desenvolvendo também. Eu vou deixar essa parte de desenvolvimento para a gente falar no pilar de excelência. Mas a ideia aqui é, quando você for delegar, você não pode dar algo para a pessoa fazer que a pessoa não tenha clareza de o que é sucesso fazendo isso, como que isso é bem feito, o que não é aceitável quando você faz isso, qual que é o padrão aqui que precisa ser mantido. Por exemplo, quando o recepcionista vai fazer o check-in, tem que estar muito claro o que ele tem que falar, o que é um bom check-in. É isso que eu quero dizer, tem que estar muito claro para ele. Que frases ele tem que dizer, tem que usar o nome do hóspede, tem que dar boas-vindas, tem que ter um sorriso genuíno, tem que preencher a FNRH completa, tem que acompanhar até o quarto, tem que abrir a porta para o hóspede, tem que encaminhar até o elevador, o que ele tem que fazer? O que é um bom check-in? Não basta você simplesmente esperar que o recepcionista, por iniciativa própria, por bom senso e tal, faça um bom check-in. Isso não vai acontecer. A sua expectativa e a dele são completamente diferentes. Então, você precisa trazer essa clareza. Né? Então, delegue com uma expectativa clara. Não é esse resolve aí, faz do seu jeito, faz o melhor que você consegue, ficar esperando que, nossa, mas ele é tão bom, ele vai fazer tão bem. Não é. O que garante que você vai ter uma coisa bem feita é você trazer para ele o que é o sucesso, o que não é aceitável, que padrão precisa ser mantido. E quando isso é claro, a pessoa consegue se desenvolver muito mais e pegar isso para desenvolver a sua própria autonomia, porque o padrão, ele não engessa. Muito pelo contrário, ele te fala, isso daqui, ele te dá leveza, porque é isso daqui que você tem que fazer. Você não precisa ficar pensando como fazer, o que fazer, de que forma fazer. Não, eu estou te dando. Você não precisa pensar nisso. E aí eu te dou liberdade e leveza para você trazer a sua autenticidade, por exemplo, num check-in. Sabe? A sua leveza, a sua forma de fazer gostosa, né? Desde que você cumpra esse padrão. Então, esses padrões, eles trazem muito essa clareza. Faz sentido? Show. Terceiro ponto, você vai ajustar o nível de controle que você tem conforme a evolução da pessoa. A pergunta-chave que vocês têm que fazer é: essa pessoa ainda precisa que eu esteja ali em cima dela o tempo todo? Ou ela já está pronta para fazer isso aqui sozinha? O bom líder, ele reavalia isso o tempo todo. Porque se você erra aqui, você perde as pessoas. Se você está microgerenciando pessoas que estão próximas, que estão prontas para fazer aquela atividade, você perde a pessoa. Certo? Quarto. Repete esse terceiro para mim, por favor. Você precisa ajustar o nível de controle, que você tem de acordo com a maturidade, com a evolução do liderado. Então, você vai perguntar, essa pessoa ainda precisa que eu esteja ali em cima dela o tempo todo? Ou ela já está pronta para se decidir sozinha? Certo? No quarto ponto, você vai parar de centralizar decisões pequenas.
Muitos de vocês fazem isso. E é totalmente desnecessário, torna a vida de vocês muito mais pesada, a gestão de vocês muito mais pesada, ocupa um tempo absurdo com atividades que as pessoas estão prontas para fazer. Você só precisa dar autonomia para que elas façam. Né? Porque se tudo passa por você, você acaba virando gargalo. O time ele não consegue resolver. E a Salete falou, uma boa dose de desafio, é exatamente isso, eu já vou chegar nesse ponto, eu estou me segurando aqui, Salete, eu já vou falar, a gente já vai chegar lá. É exatamente isso, a ideia é exatamente essa. Essa parte que você está falando, Salete, cai muito na área de excelência. Então, enfim, para tornar o ensino para vocês mais didático, eu vou separar só para ficar mais fácil de entender. Tá? Então, a primeira coisa é a autonomia. As pessoas precisam sentir que elas têm poder sobre aquilo, que elas têm autonomia sobre o que elas estão fazendo, que elas não precisam ficar validando com vocês tudo o tempo todo. E que elas evoluem nisso também ao tempo todo. Elas não podem ser tratadas, que o recepcionista que está lá há um mês e a pessoa que está lá há 2 anos, elas não podem ser tratadas da mesma forma. O recepcionista de 2 anos e 5 anos, ele precisa ter muito mais autonomia, né? Então, porque senão ele desmotiva. Então é isso, o quarto ponto é esse, parar de centralizar decisões que são pequenas. Tá? As pessoas começam a sentir, quando você faz isso, enfim, aí eu estava falando para vocês que para parar de centralizar essas decisões pequenas, porque quando vocês fazem isso, o que acontece é que as pessoas, elas começam a sentir que vocês não confiam nelas, que elas não podem pensar, que elas só podem executar ordens, e isso é extremamente desmotivador. Especialmente na hotelaria de charme, que exige, né? Porque o que a gente exige do colaborador? Uma sensibilidade, uma leitura de contexto, né? Uma leitura do hóspede, uma presença ali genuína, tal. E é nisso que você ganha liberdade também. Só que para isso, se você está ali podando e controlando tudo e verificando tudo, a pessoa não se sente capaz. Chega uma hora que ela se sente extremamente pequena ali. Tá? É isso, a autonomia ela precisa ser construída também para que você tenha essa liberdade, né? Ela liberta o dono. E, principalmente, que eu acho que é o ponto principal aqui, a autonomia, ela é um respeito ao adulto que trabalha com você. A autonomia, ela comunica algo muito poderoso, que é, eu confio em você. E gente boa cresce quando a gente confia, entrega mais quando é respeitada e fica aonde sente que tem espaço para crescer. Tá? Então, essa autonomia, ela entrega algo muito poderoso. Isso significa que você vai dar autonomia e as pessoas nunca vão errar? Claro que não. Mas isso significa que você vai punir na primeira vez que a pessoa errar? Não também, porque se você fizer isso, se você começar a punir sempre que a pessoa erra, a pessoa vai ficar com medo, engessada e não vai entregar esse nível de excelência que se exige no mercado de luxo. Tá? Então, não é por aí. A gente precisa acolher os erros e evoluir, e ensinar as pessoas, desenvolver as pessoas, ver o que precisa fazer para que o erro não se repita, mas não tirem a cada erro, não tirem a autonomia das pessoas, porque isso é um grande erro de vocês. Certo? Show. E aqui, nesse pilar, aonde que muitos líderes erram? Que eu já dei o spoiler aqui para vocês, que é a questão de microgerenciar pessoas que já estão prontas. Não é microgerenciar iniciantes. Os iniciantes, o microgerenciamento, inclusive, ele é bem-vindo. Porque a pessoa, quando entra, ela quer que você explique tintim por tintim, ela quer saber como que funciona, ela quer que você pare ali para ensinar, ela quer que você verifique, ela quer que você diga que está certo, está errado, ela quer, porque ela acabou de entrar. Agora, se você fizer isso com alguém que já está lá há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, você vai perder essa pessoa. Isso a geração de hoje não tolera. Não tolera mesmo. As pessoas pedem demissão. As pessoas vão embora. Se elas se sentem sufocadas dessa forma. Então, um grande erro é esse. Microgerenciar pessoas que já estão prontas. Outro erro que é inverso. É vocês darem uma autonomia
para a qual as pessoas não estão prontas. Então, você chega, a pessoa, que também é um erro muito comum, que é, a pessoa chega lá e você assume, por exemplo, entrou um recepcionista que, nossa, já foi recepcionista, sei lá, no Sheraton 4 anos, então já sabe. Chegou lá, você dá boas-vindas, apresenta a equipe e segue sua vida. A pessoa está perdida. Você joga a pessoa numa zona extremamente desconfortável. E aí, a autonomia de menos, ela frustra. A autonomia de mais do que a pessoa que está preparada para lidar, ela joga a pessoa numa área de desespero. Então, o ideal é que a gente mantenha a pessoa ali numa área de desenvolvimento, que ela não está numa área de conforto, mas ela também não está numa área de pânico, em que, meu Deus, eu não faço ideia de como é que eu faço isso. Sabe aquela zona que às vezes a gente cai na vida? E tipo, meu Deus, e agora? Como é que eu faço isso? Essa zona é muito ruim. Essa zona gera ansiedade, burnout, medo de trabalhar, ansiedade quando você acorda com aquele nervoso para ir trabalhar, porque você não sabe como lidar com a reclamação do hóspede, você não sabe mexer direito no sistema, você sabe que a pessoa que sabe hoje ela está de folga, e aí você já está ansioso. Então, assim, não joguem as pessoas também. Vocês entendem? São extremos. Nem um extremo, nem um outro. Não microgerenciem pessoas que estejam preparadas e não, digamos que joguem aos leões as pessoas sem elas estarem se sentindo preparadas para aquilo. Tá? Ambos os extremos desmotivam. Então, a mensagem aqui é autonomia de acordo com a maturidade do liderado. Certo? Fez sentido? Fomos? Primeiro pilar? Sim? Total sentido. Boa. Muito bom. Obrigada, Luiz. Obrigada, É a Salete. primeira aula, perdão, é a primeira aula que eu estou assistindo sua e eu não vejo o seu nome aqui, My Hotels Academia. Academy, Meu em inglês. Porque a minha empresa é a My Hotels Academy, que é pela qual eu dou a aula, mas o meu nome é Maíra, por isso que é Mai, porque muitos dos meus mentorados e alunos, eles me chamam de Mai, então ficou Mai. Tá? Bem-vindo, Luiz, pela primeira vez aqui, espero que você fique para muitas outras aulas. Eu estou amando, eu estou um pouco preocupado porque eu tenho uma mentoria agora às 12 horas, que é de uma especialista em tributação de pousadas. E a gente está levando uma porrada de 44% com a reforma tributária. E isso é importantíssimo para a gente. Eu não sei se vai ficar gravado, então eu preciso assistir. Vai ficar gravado, se inscreve lá no meu canal de YouTube, para todo mundo que não tá lá. Ô, Bianca, põe no chat para ele o canal do YouTube, por favor, para todo mundo. Já estou colocando, já vou colocar. Obrigada, Bianca. Muito obrigado, de coração. Eu vou sair ao meio-dia mesmo, porque eu tenho essa outra situação, e é uma situação que aflige o dono do pequeno negócio, né? Aliás, você usou o hotel, uma pousada do Charme, achei incrível isso, né? Tô amando, maravilhoso. Só estou preocupado com o horário, porque eu vou assistir esse negócio ao meio-dia. Não, mas fica gravado, e toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu dou uma aula especificamente focada, exclusiva para donos de hotéis boutique e pousadas de charme, tá? Então, a gente se vê toda quarta às 11 horas. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Arrumou, então tem um seguidor novo aqui. Obrigada. Um menino de 68 anos. É isso aí. Muito bem-vindo. Muito legal. Bom, então, o primeiro pilar foi de autonomia. O segundo pilar é de excelência. O que eu quero dizer com excelência? Quando eu falo de excelência, eu não estou falando aqui de excelência na operação, excelência na entrega da operação do hóspede. Eu estou falando aqui de engajamento das pessoas. Então, quando eu falo excelência nesse sentido, eu estou falando da sensação interna que o colaborador tem de que ele está evoluindo. Certo? A certeza que ele tem de que ele está se desenvolvendo e entregando um bom trabalho. Então, a excelência, quando a gente fala de excelência como pilar de motivação para o colaborador, a gente está falando de clareza, reconhecimento e direcionamento. Então, aqui entra um ponto muito importante da hotelaria de charme, que é o padrão é alto, a régua é alta, e por isso mesmo
muitas vezes, os líderes cometem um erro muito comum, que é tratar a excelência, a entrega, o desenvolvimento das pessoas como as pessoas que praticam, né, um bom atendimento, um bom trabalho, é lidado como se não estivessem fazendo mais que obrigação, digamos assim. Essa expressão é um pouco feia, mas é lidado como o padrão é alto, a gente age muitas vezes como, isso já é o esperado, a gente já espera que os colaboradores entreguem isso. E muitas vezes o que acontece é que a gente não reconhece essas pessoas. Então, quando tem alguma coisa que dá errado, a gente chama, a gente conversa, a gente corrige, a gente chama para feedback e tal. E quando alguma coisa dá certo, ou a gente assume que é isso mesmo, tá fazendo o trabalho dele, ou a gente dá um reconhecimento muito superficial. Poxa, mandou bem, parabéns. Né? E quando a pessoa erra, a gente chama na sala, marca reunião, darará, toda aquela coisa, né? Então, isso é um equívoco enorme, porque o fazer bem feito, ele não é a obrigação. Né? Você entregar a excelência, especialmente na hotelaria de luxo, a pessoa, para entregar isso, ela se esforça, ela se regula emocionalmente, ela também tem dias difíceis em que ela escolhe sorrir. Ela sustenta aquela postura de alto padrão, de luxo, de charme, mesmo quando ela está cansada. E isso tem, sim, que ser reconhecido. Ela cuida de detalhes quando ninguém está olhando. Então, isso não é parte ou melhor, apesar de ser parte da função, tem muito a ser valorizado e reconhecido, tá? É porque isso que as pessoas fazem não é automático. É um esforço. Vocês mesmos, quando vão encantar os hóspedes, quando vão receber, não é um esforço? Vocês não estão colocando energia ali, não estão colocando dedicação? Vocês também não têm dias ruins em que às vezes é mais difícil vocês darem as caras no hotel, darem as caras para os hóspedes? Não tem dia que você não está afim? Os funcionários igual. A mesma coisa. E eles estão lá. Eles não têm opção de não estar. E eles estão lá, com um sorriso no rosto, entregando genuinamente e tal. E isso tem que ser reconhecido, apesar de ser função deles, tá? Então, e quando você não faz isso, você perde muitas pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque isso nunca foi correto, nunca foi justo. Não é que agora passou a ser errado. Não é isso. Nunca foi. Só que as gerações passadas toleravam isso. Era tolerado não ser reconhecido, era tolerado não receber reconhecimento, era tolerado uma série de coisas. Hoje em dia, não é mais tolerado. Se você tem esse tipo de gestão antiquada, digamos assim, que funcionava, enfim, no passado, atualmente você perde colaborador. Se você age dessa forma, você perde. As pessoas não ficam. Ou melhor, as pessoas não ficam, não. Pessoas boas não ficam. Pessoas boas hoje, elas escolhem aonde elas trabalham. Porque a liderança hoje é tão ruim. Eu vou ser bem sincera com vocês. Faz 10 anos que eu mentoro empresários e coisas. A liderança dentro das empresas é tão pouco preparada para gerir pessoas, é tão pouco preparada para lidar com elas, que pessoas boas escolhem aonde elas trabalham. Por que eu falo para vocês que Ritz-Carlton, Four Seasons, Copacabana Palace, lá, nunca falta gente competente para trabalhar? É por causa disso. Lá dentro elas se sentem, não é porque o hotel o hotel, as pessoas que vai trabalhar, o que ela quer não é um hotel bonito. Claro que aquilo encanta, mas encanta durante uma semana, não se sustenta. Ninguém fica no hotel trabalhando porque o hotel é bonito. A gente fica porque a gente tem reconhecimento, se sente visto, se sente ouvido, se sente valorizado, sente que o nosso trabalho faz sentido, trabalha com propósito. É por isso que as pessoas ficam. E é por isso que as pessoas querem ficar. Tá? Então, isso daqui, quando você não dá, não oferece isso para as pessoas hoje em dia, elas simplesmente vão embora. Tá? Então, a excelência, quando eu falo aqui de excelência, ela nasce de 3 práticas relativamente simples, tá? Que é, primeiro, clareza absoluta de expectativa, porque ninguém se sente, vamos colocar assim, ninguém se sente excelente quando não sabe o que é considerado um bom trabalho. Quando que eu estou fazendo certo? Aonde que eu posso melhorar? A excelência, ela exige
direção, existe padrão, existe você saber o que é certo. Eu mesmo já compartilhei em várias aulas aqui com vocês o quanto algumas vezes na minha carreira corporativa eu me senti insegura, ansiosa, porque eu não sabia se eu estava entregando aquilo que esperavam de mim. E o nível era alto. Então, aquilo me gerava ansiedade, aquilo me gerava angústia, porque eu não sabia se eu estava correspondendo ao que era esperado. Certo? Então, não façam isso, porque isso hoje não é mais tolerado. Então, a pessoa precisa saber, eu estou entregando aquilo que é esperado de mim? Eu estou acertando? Eu estou fazendo um bom trabalho? O que eu preciso? Onde que eu preciso melhorar? Tá? Então, é isso. Excelência exige direção. O segundo ponto para você entregar excelência é um reconhecimento frequente e intencional. Não fiquem esperando acontecer alguma coisa fora da curva para vocês reconhecerem o trabalho das pessoas. Eu já falei aqui para vocês, tudo merece ser reconhecido. Eu gosto muito, já dei essa regra em outras aulas, vou repetir aqui para vocês. Eu gosto muito da regra do 3-para-1, que é o quê? Ah, Maíra, eu vou ficar contando feedback? Não, mas você vai mentalmente fazer um exercício que é o seguinte. Para cada feedback, ou seja, você para dar um feedback corretivo, um feedback construtivo, né, negativo, você precisa ter dado 3 positivos. É como se você tivesse uma conta no banco com cada colaborador seu. E aí, toda vez que você vai e faz um elogio, você ganha um crédito naquela conta, né? Você vai lá e vai colocar um dinheirinho, você coloca mais crédito. E aí, quando você vai fazer um feedback construtivo, você tira daquela conta, né? Um débito. Ou seja, para você ir lá comprar, para você tirar dinheiro, você precisa ter colocado. Faz sentido? Porque senão você vai ficar no negativo. Quando você fica no negativo, a pessoa vai embora. Se você sempre está dando feedbacks negativos e não reconhece, a mensagem que passa para a pessoa ele acha que eu não faço mais que a minha obrigação e tudo que ele vê são erros. Só vê quando eu erro, só valoriza quando eu erro, só presta atenção em mim quando eu erro. Tá? Então é isso, é uma coisa para você, é uma regra que serve para você se policiar como líder, tá? Se o feedback for positivo, um outro ponto muito importante é você dar o mesmo peso do que você dá para o negativo. Então, não faça esse quando é o positivo, você faz no refeitório, você faz no corredor, você passa ali na recepção e comenta alguma coisa. Faça igual você faz quando é negativo. Você não chama na sala, não senta, não fala. Chama também para dar o positivo. Chama, olha, eu queria te falar, queria te agradecer, foi tão legal aquilo que você fez com o hóspede, isso gerou esse sentimento assim, ele reconheceu, deixou mensagem, é esse o padrão que a gente quer entregar, obrigada por você colaborar conosco todos os dias para entregar essa experiência, é muito bom ter você na equipe, etc. Dê o mesmo peso que você dá. Isso faz a pessoa crescer, a pessoa querer ficar, a pessoa sentir orgulho, sentir valor no próprio trabalho. Quanto tempo demorou isso para vocês? 2 minutos. Para a pessoa, é a vida dela aquilo, é a qualidade de vida, é a qualidade do trabalho dela. E para vocês, é menos uma pessoa que vai embora, é mais uma pessoa que se mantém engajada e com vontade de entregar. Certo? Então é isso. Essa é a segunda prática para você entregar excelência. A terceira prática é uma rotina de desenvolvimento, que é essa necessidade que a pessoa tem de ter clareza do que ela está fazendo e ter clareza de que ela está se desenvolvendo. A excelência, ela não se sustenta só com acompanhamento. A pessoa precisa sentir que alguém está olhando, que alguém se importa com a sua evolução, que alguém percebe, né, o seu crescimento. Por isso, algumas práticas são fundamentais. Prática número 1, que muitos de vocês não fazem. Deixa eu olhar o chat aqui. Tem um monte de gente que está falando. Isso, aqui eu respondi para a Salete, a Eli falou verdade, mas é cansativo para os colaboradores também, exatamente. Ai, Juliana, vai ter que levar uma pessoa.
Depois você assiste, Juliana, assiste, fica gravado. É isso, pronto. Então, essa rotina de desenvolvimento, ela vem de práticas como, por exemplo, as reuniões 1 a 1, que são fundamentais. O que são essas reuniões? São reuniões individuais que vocês devem ter semanalmente ou, no mínimo, quinzenalmente, com cada liderado direto seu. Né? Então, e cada líder faz com o seu liderado direto. Então, o gerente de recepção faz com os recepcionistas, a governanta faz com as camareiras, e você faz com o gerente da recepção e com a governanta, por exemplo. Tá? Cada um faz com os seus líderes diretos. E isso garante que a pessoa, essa conversa, essa reunião 1 a 1, ela tem uma função muito importante de garantir que as pessoas se sentem. Não é que vocês reconhecem, é que as pessoas se sentem reconhecidas, vistas, ouvidas, valorizadas. Então, é um momento que você senta ali com elas e pergunta: como que você está? Como que você está se sentindo? Tem alguma coisa que eu possa fazer para tornar o seu trabalho melhor, que eu possa te ajudar? Como que você está? Quando você faz isso, semanalmente, aí algumas pessoas falam para mim: nossa, Maíra, mas semanalmente não vai ter conversa. Tem conversa, sempre tem conversa. Não vai ter conversa se você começar a parar de fazer. Quanto mais você faz, mais conversa tem. E aí, é igual, vou dar um exemplo para vocês, igual aqueles, não tem aquelas pessoas da família, amigos e tal, que você convive com muita frequência? A conversa com essas pessoas nunca acaba, não é verdade? Não sempre tem conversa? Sempre tem conversa. Agora, aquelas pessoas que você nunca vê, você vê uma vez na vida, sabe? Que são muito raras, a conversa acaba. Por quê? Porque a pessoa não sabe da sua rotina, não sabe da sua vida, não sabe dos seus problemas, não sabe das suas dificuldades, não sabe de nada, então a conversa não tem conversa mesmo. Porque aí, para eu começar a falar, é tudo muito complicado, você não vai entender e tarará. Então, as conversas 1 a 1, elas são religiosamente agendadas. É semanalmente e, no mínimo, quinzenalmente. Tá? Então, reuniões 1 a 1 é uma prática que garante essa rotina de desenvolvimento, porque nessas reuniões 1 a 1, você pergunta o que você precisa, o que você gostaria de se desenvolver, você sugere coisas que a pessoa pode se desenvolver. Então, por exemplo, você vai para um recepcionista, porque para desenvolver, você não precisa, muitas vezes vocês têm essa crença também, para eu desenvolver alguém, eu preciso promover. Eu não estou falando de promoção, não tem como promover todo mundo. Mas a gente mesmo, por exemplo, nós como empresários, a gente não tem como ser promovido, né? Mas a gente não se sente evoluindo no nosso trabalho como empresário? Você não sente que a sua pousada, que o seu hotel está melhorando? Você não sente que você está melhorando como líder? Você não se sente evoluindo? Quando você lê um livro, quando você implementa uma prática nova, uma ferramenta nova, uma aula dessas da My Hotels que você faz, você não se sente evoluindo? É a mesma coisa com o liderado. Você não precisa ser promovido, mas você pode se sentir evoluindo em vários contextos. Por exemplo, o recepcionista, ele pode começar, por exemplo, a tocar a passagem de turno. Ele pode sugerir um padrão novo e ele testar. Ele pode começar a resolver reclamações mais delicadas. Ele pode começar... Tanta coisa que você pode fazer, tá? Então, isso são formas da pessoa se sentir sempre evoluindo e relevante. Porque senão ela cai no tédio. Se o recepcionista fica fazendo check-in, check-out todos os dias, chega uma hora que a coisa, né? A pessoa não tem mais brilho no olho para fazer. Alguns têm, mas é muito raro. A pessoa fica entediada ali, né? Então você tem que buscar esse desenvolvimento e isso é uma função sua como líder, tá? De buscar o desenvolvimento dos seus liderados diretos. Oi, Luiz, pode falar. Mai, eu vou ter que sair, mas eu queria deixar um feedback muito positivo que funcionou para mim e eu não usava isso com tanta seriedade até então. Eu ouvi essa semana que, a partir do 5º minuto que a pessoa pede uma informação no seu estabelecimento, você começa a perder ela. O ideal é que você responda imediatamente. E eu fiz com muito afinco essa semana e deu um resultado maravilhoso. Com E eu precisava certeza. passar, porque todo mundo aqui
está no mesmo barco, né? E a gente costuma ter um movimento ótimo no final de semana, mas durante a semana é sofrível. É o que acontece, a gente tem uma pousada charme em Juqueí, litoral de São Paulo, e a gente precisa muito desses hóspedes durante a semana. E eu peguei uma família maravilhosa, ficou uma semana de sábado a sábado, e ontem à noite já trouxe a irmã, o patriarca, né? Trouxe a irmã, não, minha irmã e meu cunhado vêm, pelo amor de Deus, claro, tudo que eu preciso é isso. É Eu isso. queria dizer que eu estou amando isso, esse procedimento que eu não fazia até então. Até o 5º minuto ele está esperando eu responder. Se eu responder em 2 minutos, está perfeito. Isso me adiantou muito o lado. Total. Muito obrigado por Luiz, me qual é o ouvir. procedimento? É você responder de forma rápida a qualquer solicitação que surja. Então, às vezes, normalmente as pessoas cometem, que eu acho que é um erro também, concordo com o Luiz, de esperar, por exemplo, eles acham que no serviço de luxo é razoável a pessoa esperar até 24 horas para responder. E o Luiz está falando que ele agora se colocou a meta de responder em até 5 minutos, que é um tempo super válido e ele já começou a ver resultados disso. Te agradeço, Luiz, de você trazer esse insight, acho que vale para todos, concordo 200%, faz toda a diferença, principalmente quando a gente está falando de atendimento de luxo, em que a expectativa realmente é alta e é de você ter alguém ali respondendo, personalizado e disponível, né, para você, e ninguém quer conversar, infelizmente, quando a gente vai para o luxo, hoje em dia, o luxo é ser humano, é conversar com o humano, ninguém quer conversar com robô. Por muito que a gente hoje esteja numa era mais tecnológica, e é muito bem-vinda, a tecnologia obviamente ajuda e otimiza muitos processos, muitas questões, mas tem coisas que, quando a gente vai para um setor de luxo, o que a gente espera é isso, a gente não quer um atendimento robotizado, nem feito por um robô de fato, nem feito por um ser humano. A gente quer mandar uma mensagem que alguém de fato responda, né, ali de forma rápida, disponível, adequada, assertiva, né? Então, com certeza, Luiz. Muito bom. O cliente AAA, ele não aceita não ser atendido na hora. Ele Não. vai ligar para o cliente, para o concorrente atende na hora, levou o cliente embora. Exatamente. 10 minutos depois Exatamente. que você vê, já está tratando com outro, outro já aceitou. Por que isso? Isso aqui é um ponto muito importante que o Luiz está trazendo. Por que isso acontece? Porque eu tenho, normalmente, quando a gente fala de hóspedes de luxo, de hóspedes no setor de luxo, são pessoas que, em geral, têm a vida ocupada, eles estão fazendo outras coisas. E aí você decidiu para onde você vai viajar, naquele momento você parou ali, tirou aquele tempo, deixa eu escolher um hotel. Você vai escolher aquilo nos 15, 20 minutos que você separou. Se a pessoa não responde ali, então deixa eu ver o próximo. Eu quero resolver, eu quero fazer a reserva naquele momento. Né? Então, se você não atendeu, se você respondeu, na hora que você responder 24 horas depois, ele já fechou com outro. E eu também escutei uma coisa que eu achei interessante, é que se o hóspede pedir 2 vezes, você já perdeu ele. Quando o hóspede, no setor de luxo, quando você pede 2 vezes alguma coisa, a segunda vez, normalmente, quando você pede, você já está bem satisfeito, né? Quando você teve que pedir por uma segunda vez, não vou falar que não é reversível, que não é possível, mas você já aí um pedido uma vez é uma coisa normal, digamos assim. Ter que pedir a mesma coisa pela segunda vez já é uma insatisfação que você está lidando, né? Não é mais um pedido, né? Total. Muito bom. Amei, muito obrigado, vou assistir depois. Obrigada, Luiz. Tenham todos um excelente dia. Obrigada, você também, Luiz. A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigada, para você também. Bom, então é isso. Para ter excelência, a gente precisa ter esses 3 pontos. Clareza absoluta da expectativa, né, do que a gente tem sobre o colaborador, um reconhecimento frequente e intencional e uma rotina de desenvolvimento estabelecida com o colaborador. Certo? Tem sentido? Show! E aí, o impacto direto dessa excelência no clima e no turnover, a pessoa passa
a saber o que é esperado dela, ela sente que ela está evoluindo e ela sente que ela é reconhecida pelo esforço que ela está fazendo. E esse efeito, o efeito que isso tem no colaborador é de mais segurança, de menos ansiedade, de mais tranquilidade no dia a dia, de mais orgulho de pertencer. E, obviamente, essa leveza, esse orgulho, essa tranquilidade no trabalho, ela se traduz em quê? Num sorriso genuíno para o hóspede, numa vontade de receber, numa disponibilidade, numa vontade... É totalmente diferente de vocês, do recepcionista... Tá com muita sujeira? Muita areia. Opa. Deixa eu só travar aqui. Aí. É totalmente diferente do recepcionista, da governanta, do garçom, que está ali tenso, ansioso, e vai receber o hóspede no restaurante, da recepção, seja onde for. É completamente diferente. Certo? Então, é isso. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é propósito. O que é esse pilar de propósito? O propósito, ele não é um discurso bonito para a gente colocar na parede. O propósito é a pessoa saber exatamente, com clareza, por que o trabalho dela importa. Esse pilar, ele é muito sensível na hotelaria de charme, porque o nível de exigência é alto. O trabalho, ele acaba sendo intenso, né? E os horários também, as escalas, toda a demanda que tem da hotelaria de charme, se você não tem um propósito, fica pesado todo o trabalho. Mas na hotelaria, você precisa ter isso forte, né? Com propósito, quando você dá propósito para as pessoas, eu vivi isso muito nas redes de luxo que eu trabalhei. Eu vi as pessoas sentindo orgulho de trabalhar ali. E é aqui que está a diferença. Quando você dá um propósito para as pessoas têm orgulho de trabalhar, independente do que elas estão, da função que elas estão executando. Vou dar um exemplo. Tem uma história que eu gosto muito, que aconteceu na NASA. Uma vez o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, foi visitar a NASA, e aí nessa visita ele cruzou com uma pessoa que estava no corredor e perguntou, né, deu bom dia, boa tarde e tal, e perguntou: o que você faz aqui dentro da NASA? E a pessoa respondeu para ele: eu ajudo o homem a chegar à Lua. Ele era faxineiro da NASA. Agora, vocês imaginem, a pessoa que é faxineira da NASA responder isso, eu ajudo o homem a chegar à Lua, a consciência do propósito que ele tem do trabalho dele, de saber que é ele que garante ambientes limpos, ambientes organizados, uma estrutura mental que proporciona às pessoas que estão lá na frente dos computadores, fazendo conta, projeções, engenheiros e tal, trabalhar com qualidade para levar o homem para a Lua. Então, sim, aquele faxineiro, ele colabora, sim, para levar o homem para a Lua. Só que aqui, a gente sabe disso, mas ele saber disso, e ele sentir isso, e ele responder isso numa pergunta, é muito poderoso. É muito poderoso. E isso é a pessoa que tem consciência do propósito do seu trabalho. Para que ela trabalha? Para que essa pessoa trabalha? E eu gosto muito de trazer esse exemplo na hotelaria, não é a primeira vez que eu trago nas aulas, porque realmente eu amo esse exemplo, porque eu acho que faz muito, essa analogia é muito pertinente com as camareiras, porque as camareiras, elas têm muito essa dificuldade, né? De sentir a importância dentro do hotel, a importância delas dentro do hotel. E a verdade é que sem camareira não tem hotel. Né? Então, como é que a gente traduz? Só que não adianta a gente falar. Elas precisam sentir isso. Elas sentir isso. Certo? Então, sem propósito, o trabalho fica um peso. E quando você dá propósito, as pessoas sentem orgulho de trabalhar lá. Quantas camareiras passaram por grandes hotéis de luxo que eu trabalhei, e elas tinham muito orgulho de trabalhar ali. Elas enchiam a boca para falar. Por causa disso, elas tinham um propósito. Elas sabiam que elas eram bem tratadas, reconhecidas, valorizadas, e elas trabalhavam por um propósito. Elas sabiam. Então, é isso. Existe o propósito que é individual de cada pessoa, né? Eu gosto muito de falar que as pessoas, elas não trabalham
para o dono, né? Elas não trabalham para mim, elas não trabalham para vocês, elas trabalham com a gente, né? Então, elas trabalham comigo para realizarem os seus sonhos, pagarem as suas contas, proporcionarem qualidade de vida para a sua família. Então, é isso, elas não trabalham para mim, elas trabalham comigo. Mas isso é um propósito individual delas. Mas existe um propósito, que é o que eu estou falando aqui, que é o propósito coletivo, do porquê que esse hotel existe. Por que essa pousada existe? O que a gente proporciona? Que impacto eu gero na comunidade, nos hóspedes, na sociedade, no turismo, na hotelaria? Para que eu existo, no final das contas? Tá? E aí, tem um erro muito comum nesse pilar de engajamento, que é os donos acharem que o propósito é algo que cada um tem que buscar, tem que encontrar o seu dentro do hotel. Bom, primeiro que o propósito não é algo que a gente busca, encontra, tá. O propósito é algo que você atribui, né? E essa responsabilidade dentro do hotel é nossa, de você falar para a pessoa para que ela trabalha, essa responsabilidade de dar esse propósito, de dar esse sentido ao trabalho, ela é da liderança, ela é de vocês, principalmente, tá? O que a equipe precisa saber é para que esse hotel existe, o que ele entrega de verdade para o hóspede. São experiências memoráveis, são momentos para levar para a vida toda, é relaxamento, é um descanso profundo, é uma conexão, é um vínculo, é uma, sei lá, uma reconexão com você mesmo. É o que vocês entregam? A pessoa precisa saber, ela está trabalhando para entregar o que para as pessoas? Tá? A hotelaria de charme, ela não vende só hospedagem. A gente não está falando aqui de hotéis e pousadas que vendem quarto para dormir e café da manhã para a pessoa comer e ir embora. Não é disso que a gente está falando. A hotelaria de charme, ela vende muito além disso, né? É muito mais sofisticado do que isso. Ela vende descanso, acolhimento, bem-estar, tempo de qualidade, cuidado, vínculo, né? Então, é muito mais significativo. E muitas vezes o time, ele não enxerga isso sozinho. Especialmente se você estiver falando de funções como essas que eu estava falando, na governança, na limpeza, na manutenção, nos serviços gerais, você precisa trazer esse impacto para as pessoas. Se ninguém traduz o impacto do trabalho dessas pessoas, o que sobra para essas pessoas são tarefas repetitivas e entediantes, que elas não veem sentido, que elas fazem para receber um salário no final do mês. E aí o seu hotel, naturalmente, cai muito de padrão, se as pessoas trabalham dessa forma. Tá? A camareira, por exemplo, ela tem que ter consciência de que ela não limpa o quarto, simplesmente. Né? Ela prepara um espaço para alguém que vai descansar profundamente, ela cuida do lugar onde o casal vai se reconectar, ela cuida da suíte que vai proporcionar momentos memoráveis para as famílias, ela garante um silêncio e o conforto que vão permitir uma boa noite de sono para quem está ali cansado e que veio a trabalho. E sem esse trabalho, não existe luxo, não existe descanso, não existe hotel. Tá? Só que isso precisa ser dito, precisa ser repetido, conectado. Esse propósito, ele não é para ser trazido na reunião anual de encontro. Isso não funciona e não resolve nada. Tem que estar presente no dia a dia da operação, tem que estar presente nas falas, nas reuniões, nos feedbacks, nas conversas, tem que estar presente. As pessoas têm que estar ali o tempo todo sentindo a razão pela qual elas trabalham. Tá? Como que você constrói isso na prática? Primeiro, obviamente, é você, como dono, ter clareza do porquê que o hotel existe, que já é uma questão que muitos de vocês não têm. Parece óbvio, né? Mas muitos de vocês não têm. Tem uma parte dentro do meu programa, logo no começo do Owners, que a gente estabelece exatamente isso. O seu hotel existe para proporcionar o quê? O que a gente está fazendo? Qual que é o seu diferencial no mercado? Por que o hóspede vai escolher o seu hotel e não outro? Por que o colaborador vai escolher trabalhar com você e não vai escolher outro hotel ou outra pousada? Tá? Então,
você ter essa clareza é o primeiro passo. Dentro do Owners, a gente faz esse trabalho. Eu tenho todo um método para ajudar vocês, né, a definirem não só o propósito, mas a visão a longo prazo, o que você, aonde seu hotel vai chegar daqui a 5 ou 10 anos, a sua missão, como que você vai fazer isso acontecer na prática, qual é o caminho para você chegar lá, e desdobrar isso depois em cultura, né, de valores, né, o que a gente vai viver aqui dentro para tornar isso realidade, etc. Então, é todo um processo, né? Então, o primeiro passo para trazer para vocês é que vocês precisam ter clareza do propósito do hotel de vocês. Todo mundo que está aí dentro precisa saber responder que tipo de experiência a gente entrega, como que a gente quer que o hóspede se sinta, o que faz alguém sair daqui melhor do que entrou. É o norte, né? Então, sem isso, cada um trabalha para pagar as contas, e aí o seu hotel não é de luxo, né? Não tem como a gente manter um hotel entregando com brilho no olho, se a gente não sabe por que a gente está trabalhando, tá? A segunda é a tradução do propósito por função. Então, igual eu dei o exemplo para vocês da camareira, tem por exemplo, a My Hotels. Para que a gente trabalha? A gente trabalha para proporcionar mais prazer, mais liberdade, mais leveza para donos de hotéis boutique e pousadas de charme. É isso que a gente faz aqui dentro. Então, tudo que a gente faz está conectado para isso. Por que eu dou essas aulas? Para ajudar vocês a terem mais liberdade, mais leveza, mais prazer na gestão de vocês. Faz sentido? É isso. É para isso que eu existo. Que a minha empresa existe. Esse é o nosso trabalho. Todo mundo que está aqui dentro, Bianca que está aqui, que é do meu time, todo mundo sabe, o propósito da minha empresa, ela existe para isso. Para que o seu hotel existe? O seu hotel existe para proporcionar o quê para quem? Certo? Então, a gente precisa ter essa clareza, porque isso depois vai se desdobrar em investimento. Então, se esse é o seu propósito, qual que é o que é prioridade você investir para você conseguir entregar isso daqui? O que é prioridade você desenvolver? Quem se encaixa no seu time, quem não se encaixa? O que faz sentido aqui dentro? Que tipos de comportamentos são aceitos aqui dentro? Que tipo de comportamentos não são aceitos aqui dentro? Né? Tudo isso vem lá dessa... É como se fosse uma pirâmide, assim. E lá em cima está isso, está a razão de existir do hotel. Para que a gente existe? Qual é o seu propósito na vida? Tá? E aí você vai chegar numa fase que você vai traduzir isso por função. Então, não adianta você dizer só que o nosso propósito é encantar os hóspedes e proporcionar memórias afetivas. E a recepção faz o que com isso? Como que você traduz isso na recepção? É um check-in caloroso, é um check-in amoroso, é um check-in com calma, tranquilo. O que é? Como que ele traduz? A governança, como que ela traduz isso na prática dela? A manutenção, ela protege a experiência do hóspede para entregar isso que o seu propósito, de que forma? Alimentos e bebidas, ela nutre, acolhe essa memória afetiva de que forma? Como que isso se traduz na prática? Que padrões eles têm que cumprir? Como que eles têm que se comportar? Certo? Faz sentido, gente? Show! Reforço constante é o terceiro ponto do propósito. Não se constrói propósito, como eu estava falando para vocês, numa palestra anual. Tem que ser na repetição, tem que ser na prática, tem que estar nas reuniões, tem que estar nos exemplos, tem que estar nas histórias dos hóspedes. Então, quando você vai dar um feedback, quando você vai contar uma história de um hóspede que ficou feliz, olha como a gente conseguiu entregar isso daqui. Por exemplo, dentro da My Hotels, várias vezes eu recebo muitos reconhecimentos de vocês aqui nas aulas, que às vezes escrevem também, do quanto é gostoso, do quanto é leve, do quanto foi produtivo, do quanto entregou resultado, do quanto mudou a operação de vocês. É para isso que a gente existe. Então, tem que estar conectado com a razão, certo? Então, você traz isso o tempo todo. Tá? E quando você consegue entender esse porquê, o padrão ele se sustenta com muito mais naturalidade, a equipe se envolve muito mais, o clima melhora, o turnover cai.
Então, em resumo, fechando aqui os 3 pilares, se você olhar com atenção, o engajamento ele sustenta, o engajamento que sustenta o padrão, ele nasce do equilíbrio dessas 3 coisas. Autonomia, o quanto a pessoa se sente empoderada e à frente da sua própria vida, do seu próprio trabalho, das suas próprias decisões. Excelência, o quanto que ele se sente evoluindo, crescendo, o quanto é que ele tem clareza do que ele está entregando, o quanto ele se sente reconhecido, valorizado. E o propósito, quanto o meu trabalho é importante, que impacto eu tenho, que impacto eu deixo no mundo, o que eu gero de impacto com o meu trabalho. No mundo, na sociedade, na comunidade, dentro do hotel, para os hóspedes. Quem é o impacto com o meu trabalho? Tá? Fez sentido aí? Fez mesmo, gente? Sim, muito bom. Obrigada, Mariana. A Ive falou, eu amo esse exemplo, eu vi. É o exemplo da NASA, né, Ive? É muito legal, eu também amo. Boa, Ive, obrigada. Muito bom. Eu gosto quando vocês escrevem, porque eu vejo que vocês estão aqui comigo, está fazendo sentido por aí. Ó, vou resumir, então, a aula de hoje. Então, antes da gente encerrar, vamos lá, eu quero amarrar aqui os pontos principais. Hoje a gente falou sobre engajamento na hotelaria de charme, de luxo, como algo estrutural e totalmente conectado com a sua habilidade de liderança, né, de liderar o seu time. Então, engajamento, ele não é só resultado de discurso bonito, né? Ele é engajamento, ele é consequência de práticas consistentes mesmo. Deixa eu ver aqui, vocês estão escrevendo. Estou crescendo e com leveza com o aprendizado. Muito bom, obrigada, Lu. A Salete, muito boas as suas colocações, aula de excelência como sempre. Obrigada, Paty. Muito bom. E aí, ao longo da aula, a gente viu que equipes engajadas, elas não nascem do acaso. Acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Motivação, engajamento da equipe, gente boa para trabalhar, são as mesmas que, às vezes, as pessoas acham ruins para se trabalhar. O que faz a diferença é a liderança. Tá? As pessoas, elas são as mesmas. Elas precisam de um contexto bom para serem boas. Vocês, por que eu falo isso? A gente mesmo, às vezes a gente não tem pessoas ou, sei lá, contextos que trazem à tona o nosso melhor. E a gente é agradável, simpático, é disponível, amoroso, carinhoso. Não tem essas pessoas que tiram isso da gente? E tem pessoas que tiram o nosso pior lado. Impaciente, irritado, pouco disponível, etc. Então, e nós somos as mesmas pessoas. Os colaboradores, que vocês muitas vezes falam, não tem gente boa para trabalhar e tal, são as mesmas pessoas que estão lá no Copacabana Palace, no Ritz-Carlton, no Four Seasons. As pessoas não são diferentes, as pessoas são as mesmas. O contexto que muda, a liderança muda. Tá? Então, acabem com essa crença de que não existe pessoas boas para se trabalhar. As pessoas são ótimas para se trabalhar. O que é difícil de encontrar uma liderança preparada para atender as necessidades que as pessoas precisam para trabalhar bem. Tá? É igual no relacionamento. Vocês, relacionamentos amorosos mesmo. Todo mundo aqui, acredito que poucos tiveram um casamento, como é que fala? Se casaram com a primeira pessoa que namoraram ou que se relacionaram. Tiveram relacionamentos em que você era muito legal e teve relacionamentos que você era mais difícil. Você é a mesma pessoa. Tá? Então, pensem muito sobre isso. E aí, ao longo da aula, a gente viu que equipes engajadas, elas não nascem ao acaso, elas são construídas baseadas nesses 3 pilares que devem estar bem sustentados no dia a dia da sua operação. Então, a autonomia, que é quando as pessoas sabem exatamente o que elas podem... vou pedir só para vocês fecharem o microfone, só para não gerar ruído aqui. Então, autonomia, que é quando as pessoas sabem exatamente o que elas podem decidir, até onde elas podem ir, o que elas são, que elas se sentirem confiáveis, né, dentro daqueles limites claros. Então, a pessoa precisa se sentir relevante e com autonomia para realmente se sentir empoderada no trabalho, sabe? Se crescer, brilhar,
ela precisa se sentir empoderada, ela não pode se sentir ali podada o tempo todo, porque senão ela fica ali pequenininha, sabe? E a gente quer que as pessoas brilhem, que as pessoas tragam o melhor delas à tona. Então, precisa dar autonomia. Segundo, excelência, que é quando o colaborador sente que ele está evoluindo, que ele sabe como evoluir, ele tem direcionamento e ele tem o seu esforço reconhecido de uma forma justa, consistente, frequente, tá? Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o de propósito, que é quando cada pessoa entende que o trabalho dela tem um impacto maior do que ela mesma. Então, ninguém trabalha para pagar conta. Sim, ou todo mundo tem que pagar conta, não é essa a questão, mas você trabalhar para isso é extremamente frustrante e podante. A gente quer um motivo maior, a gente quer deixar um marco, a gente quer deixar um legado, a gente quer gerar impacto positivo no mundo. Isso engaja muito, isso motiva muito. Então, é função da liderança dar esse propósito para as pessoas trabalharem, né? Entender, passar para elas o papel dela, como que aquele papel sustenta a experiência dos hóspedes do hotel, de onde o hotel quer chegar no futuro, e que sem ela o hotel perde. A pessoa precisa sentir isso. Eu sou importante aqui dentro, eu contribuo para isso, né? Quando esses 3 pilares existem, o que acontece na prática? Você tem menos turnover, menos conflito silencioso, menos retrabalho, mais padrão sustentado e muito mais leveza na gestão da sua propriedade. No final das contas, isso vai se traduzir em mais lucro e mais liberdade para você, tá? Então, o ponto central que eu quero que vocês levem daqui hoje é que a equipe engajada não nasce de sorte. É método, é estratégia, é habilidade de liderança, tá? A liderança bem estruturada, estratégica, líderes capazes realmente, né, com essa habilidade de liderança desenvolvida, se destacam muito no mercado hoje. É uma das maiores vantagens competitivas da hotelaria de charme de 2026, tá? Então, o hotel de charme é isso, não se sustenta só com estética, ele sustenta com gente que cuida, gente que observa, gente que entrega padrão, mesmo quando você não está olhando. E isso não nasce de cobrança excessiva, nasce de uma liderança clara, humana, bem estruturada. Quando você lidera bem, o time ele consegue sustentar o padrão. Quando o time sustenta esse padrão, o hóspede ele percebe. E quando o hóspede percebe, o hotel cresce, né? Com muito mais leveza, com muito mais conforto, com muito mais projeção de futuro, né? Perspectiva de um futuro melhor. Está na mão da sua equipe e a sua equipe está na mão da sua habilidade de liderança. Tá? Se você é dono ou dona de hotel boutique ou de pousada de charme e você sente que está na hora de estruturar essa liderança, se você quiser, me ajuda, se quiser que a gente mergulhe no seu negócio com você, para te dar o passo a passo, pegar na sua mão e fazer com você, aí se inscreve para o meu programa, para o Owners. Quem tem interesse? Quem tem interesse aqui? Se vocês quiserem chamar a Bianca no privado ou levantar a mão aqui e deixar o contato, vocês fiquem à vontade. Eu sempre dou essa chance nas aulas, tá? Porque é um programa que eu vou selecionar as pessoas que entram. Então, não é para todas as pessoas, a gente seleciona para quem faz sentido, e se essa pessoa estiver de acordo, a gente dá a oportunidade realmente de entrar no programa. E é um que a gente seleciona porque a gente quer realmente pegar na mão, eu vou pegar na mão de vocês e fazer junto. Então, eu não posso ter muitas pessoas, certo? É um programa que eu acompanho vocês muito de perto, tá? Então, se algum de vocês tiver interesse, é só se manifestar por aqui que a gente entra em contato e conversa. Ah, obrigada, Salete. Ah, a Luciana falou, minha pousada não é de charme. Ah, mas você quer entregar isso, é isso? Isso, pode... Isso, perfeito, Luciana.
você quer ajustar esse posicionamento, né? Você sente que tem potencial para isso. O Owner super funciona para isso. A gente conversa e aí, se você achar que faz sentido para você, você pode escrever aquilo. Você está no grupo das aulas? Ou você pode escrever. Então, você pode chamar a Bianca lá no grupo das aulas, ou Bianca, você vê se encontra ela, Bianca, para chamar lá, ou se você pode deixar o seu contato aqui e que a Bianca escreve e a gente te chama para conversar, tá bom? Tá, certo. Então, tá bom. A Luciana, certo. Isso. Você vê ela lá, Bianca, por favor? É Ana Ferreira Lima. Maravilha. Então é isso. Se você tiver interesse, é só você se manifestar aqui e aí o meu time entra em contato com vocês, tá bom? Gente, vocês gostaram da aula de hoje? Ajudou a vocês a terem mais prazer, mais leveza, mais lucro, mais liberdade? Que coisa boa. Muito bom, muito bom. Fico feliz. Mas também enviar o link. Pode enviar, Bianca, você lembrou. Vou enviar agora. A Bianca vai mandar para vocês o resumo da aula que a gente faz e é exclusivo para quem participa aqui ao vivo comigo. Então, a Bianca vai colocar o link aqui. Baixem, cliquem, façam o download, porque só fica disponível aqui. Eu não disponibilizo esse resumo em mais lugar nenhum, tá? Então, é exclusivo para vocês que estão aqui comigo até o fim. É muito legal. Tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Eu vou abrir agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês fiquem à vontade para colocar. Eu vou parar aqui de... Deixa eu abrir aqui. Pronto, agora para eu ver vocês grandes. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tem gente nova por aqui, ó. Janaína, não conheço. Tudo bem, Janaína? Tem um que chama Simon. Legal, gostei desse nome. Eva também. E tem algumas carinhas conhecidas, né? Sônia, oi, Sônia, tudo bem? A Paty também. Ô, Mayra. Oi. Eu vou aguardar, que eu estou tentando comprar os outros herdeiros. Se eu tiver sucesso, eu entro em contato, senão não vai adiantar. Maravilha, Celene. Tá você bom? Precisando de ajuda, é só você acionar por aqui e a gente conversa. Tá bom? Joia. Muito obrigada por hoje. Muito bom. Obrigada a você. Obrigada a você. Muito bom. Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, alguma questão de motivação e engajamento que vocês tenham por aí? Pode mandar bala. Agora é a hora. Mentoria gratuita. Não? Gente, então, obrigada. Gratidão, Mai, pela sua entrega, por mais uma aula, pelo seu conhecimento. Obrigada. Viu? Eu quero fazer a uma dificuldade muito grande com essa turma nova, né? Os jovens, foi como você disse. E a gente já vive isso na prática, né? É isso. A gente não encontra mais pessoas que se permitiam, né? Passar por o que a gente já passou. Eu acho que aqui a maioria das pessoas estão na mesma faixa etária, né? Total. Então, a equipe, a turma hoje nova, elas não estão para... É a turma que não sabe ouvir o não, né? Exato. Né? A turma que não sabe ouvir o não. E aí também não tem comprometimento, né? Então, mas aí é isso também, né, Ive? Eu acho que hoje eles são menos tolerantes. Isso, perfeito. Eu não sei se não é que eles não sabem ouvir, não, mas eu acho que eles hoje são menos tolerantes e eu os considero uma geração muito corajosa, sabe? É uma geração que eu admiro muito, porque é uma geração que eles falam o que eles pensam, eles se expressam com clareza, eles não engolem frustrações. Exatamente. A gente passou por, vamos dizer assim, a gente foi podado, né? Exatamente. A gente era podado, e eles não são. Eles se não permitem a isso. Não se permitem a isso. Exatamente. Né? E claro que isso
São desafios novos para a gente. Exatamente. Isso nos tira dessa zona de conforto. Exatamente. A gente precisa saber lidar com isso, né? E isso demanda uma evolução de toda a nossa habilidade de liderar, de atender as necessidades, de identificar o que eles precisam para eles estarem bem. Então, é isso, é uma geração muito mais exigente. Mas eu, assim, eu não gosto muito de generalizar tudo, mas é uma geração que eu vejo como, muito cuidadosa, muito sensível, mas muito corajosa também, sabe? Muito... É isso, que faz valer... Eles têm essa preocupação, que eu acho isso, que é o que eu vendo também dentro da My Hotels para vocês, é a minha promessa para vocês, é de fazer a vida valer. Eles não ficam esperando aposentarem, terem 60, 70 anos. Verdade. Para serem felizes. Fazê-lo agora. Eles querem ser felizes agora, eles querem ser felizes no trabalho, o trabalho tem que fazer sentido, o dia deles, eles têm que ter qualidade de vida e tal. E eu acho isso sensacional. Acho que se a gente tivesse começado esse processo antes todos nós teríamos tido trajetos diferentes. Eu acho muito válido essa questão que eles trazem. Então, obrigada por trazer. Nesse assunto aí, eu queria fazer uma pergunta que, do jeito que eu escuto você falando também, parece que tem empregado sobrando para todo lado, né? E eu estou em São Paulo, aqui do lado de uma padaria famosa, e eles estão com 30 vagas para empregado lá e não conseguem achar gente. Não temos profissional. E do jeito que você fala, parece que isso não é problema, que eles são super... Eu vejo como uma turminha nova que não quer trabalhar. E isso, para mim, é que vem sendo uma preocupação, né, de você... Lá no hotel, a gente já chegou a trabalhar com 35 pessoas no verão, né? Eu trabalhei um verão lá com 6 pessoas, porque você não acha, e todo mundo está com algum tipo de auxílio do governo. E aí você fala em trabalho, não posso porque eu estou recebendo a Bolsa X, Bolsa Y, e eu queria entender esse otimismo seu com o empregado que não está encaixando com o que eu tenho visto, e amigas aqui em São Paulo que é contadora há mais de 30 anos aí, da área de hotelaria, churrascaria, pizzaria, hotel, e é só reclamação de que a mão de obra sumiu. Então, a mão de obra não sumiu, ela continua igual, ela continua disponível, ela tem pessoas para se trabalhar, tem pessoas boas para se trabalhar. Agora, o que acontece? Normalmente nessas vagas, eu não sei, tá? Estou falando assim, não conheço a padaria, não conheço o contexto que você está falando, mas o que acontece muitas vezes e por que não surgem candidatos? Muitas vezes as vagas são publicadas assim: precisa-se de recepcionista, contratação imediata. Vou dar um exemplo, tá? Que tipo de funcionário, que tipo de colaborador se atrai para uma vaga dessa? O que você está falando com uma vaga dessa? Você está desesperado, a sua qualidade de vida, tipo assim, eu quero qualquer um para fazer essa função, estou contratando para ontem, qualquer um serve. Pessoas boas não se sentem atraídas por vagas publicadas dessa forma. Pessoas boas não se sentem atraídas por processos de seleção feitos de uma forma que desvaloriza a experiência do colaborador. É isso que a gente está falando. Essa geração de hoje, ela já não atura mais isso. E ela não vai se propor a trabalhar nessas condições. Tipo, sabe, quando você olha... Se você for olhar todo o processo de contratação dessa padaria, dessa coisa, eu te garanto que é um processo provavelmente inadequado para essa geração agora, porque antes era isso, você colocava lá no vidro, precisa de recepcionista, precisa de vendedor de loja, precisa de não sei o que, e as pessoas iam brotando, iam se encaixando no que precisava para pagar o salário no mês, sabe? Hoje em dia, isso não funciona mais. Tanto que, por exemplo, dentro do Owners, a gente tem todo um processo em que eu ensino vocês a buscar candidatos de uma forma eficiente, que atraia bons candidatos, como que você seleciona esses candidatos, como que você recebe esses candidatos, todo um onboarding, todo um processo que respeita, que passa para a pessoa
exatamente aquilo. Como é que você quer ter colaboradores que encantam, né, na recepção, por exemplo, do hotel, que encantam, que têm disponibilidade, que têm um olhar para a leitura do hóspede e tal, se na hora de você contratar as pessoas, você coloca lá uma vaga que podia ser qualquer um, podia, sabe assim? Faz Entendi. sentido? Fechou, pode deixar. Tá entendido. Então, para te tranquilizar, que não se preocupe que as pessoas para trabalhar existem. Quem aqui não tem dificuldade para contratar? Me fala. Levanta a mão aí. Quem não tem dificuldade de encontrar pessoas? Ou todo mundo tem? Eu acho que é isso que você falou. E a outra questão é o salário. O salário, obviamente, o salário tem que estar competitivo e dentro do que é oferecido no mercado, né? Claro, faz sentido. O Simon queria falar, pode falar, Simon. Aqui, Maia, a gente está em uma vila de pescadores, se chama Prado Forte, na Bahia, no município de Mata de São João, né? Então, aqui a gente tem, sim, dificuldade de mão de obra qualificada. É uma cultural. Aqui é uma questão. Ó, aí você pegou o negócio. Mão de obra qualificada. Sim, eu estou falando que existem pessoas boas para se trabalhar, mas em muitas situações, dependendo da sua localização, dependendo do seu contexto, você vai ter que pegar as pessoas que são boas para se trabalhar e vai ter que desenvolvê-las, né? Porque você não vai encontrar alguém que tenha todo o know-how de teoria. Agora, por exemplo, a Selena, a pessoa de São Paulo. De São Paulo, você não tem esse problema de gente qualificada. Né? Você consegue encontrar pessoas. Já no seu caso, uma vila de pescadores e tal, tá. O que é uma pessoa boa para se trabalhar? É uma pessoa com uma atitude boa, que quer aprender, que esteja aberta a feedback, que tenha os valores que você precisa, sabe? É uma pessoa que tem boa vontade, que tem disponibilidade, que tem comprometimento, que tem compromisso. Isso você encontra. Você não vai encontrar um recepcionista que conheça o PMS, que saiba a rotina do hotel. Isso você não vai encontrar. Mas isso você treina, mas isso você treina em uma tarde. Acabou seu problema. Isso mesmo. Né? É isso. Então, aqui é diferente de pessoas, assim, já com conhecimento na área, realmente é uma coisa mais difícil de encontrar, mas pessoas boas para se trabalhar, essas competências técnicas, né, que a gente fala de hard skills, são coisas que você, dentro do Owners mesmo, eu estava com uma pessoa que está abrindo um hotel agora, ela estava super preocupada de não ter tempo de treinar, né, e o PMS, e os padrões, eu falei, você fica tranquila, porque isso, em 2, 3 dias, você resolve. O que você não resolve é comportamento, atitude. Isso aí, se você contratar errado, você vai pagar um preço por isso. Porque não tem para onde correr. Agora, gente que já saiba tudo de hotel, que entre, que você possa já deixar lá, aí realmente é muito difícil, tá? Simon, pode falar. Você está aí? Ô, Maíra, mandei na mensagem. Oi, pode falar. Cadê? Gostaria que falasse e exemplificasse sobre a escala 5x2 para arrumadeiras. O que exatamente você quer que eu fale? A escala 5x2, a minha opinião sobre a escala 5x2, é isso? Não, Maíra, como desenvolver uma escala 5x2 para arrumadeira, principalmente em finais de semana? Você vai pegar a equipe e vai distribuir numa escala 5x2, não sei exatamente como explicar. Você vai... E aí, tipo, 5x2 não significa... O que você pode fazer na 5x2? Garantir, por exemplo, um final de semana para cada um todos os meses, por exemplo. E aí eles vão... Só que aí tem gente que vai folgar segunda e terça, outros vão folgar terça e quarta, outros vão folgar quarta e quinta. Você faz 5x2, 5 dias trabalhando, 2 dias folgando, para todo mundo. Aí você monta a escala de acordo com o que você... Eu não sei exatamente como explicar, Simon, mas acho que é colocar uma lista. A forma como eu fazia era assim, eu colocava todos os meus colaboradores da equipe, todos os dias do mês, e aí você pergunta para eles que dias eles querem folgar, e aí você já seleciona os dias para cair, né? E aí você distribui de acordo com as necessidades deles também. E aí você vai encaixando 5x2. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Respondi? Beleza. Obrigado. Não sei se eu respondi, né, Simon? Não sei exatamente. Eu posso trazer. Já tem os domingos, Simon, é isso a sua questão? Os domingos que precisam ser dados a cada 15 dias? É essa a dificuldade? Não, a questão de domingo já é questão legal, né? A cada 15 dias você tem que dar fé, tem que dar folga no domingo. Exatamente. E você perguntar para os seus funcionários que dia que eles querem folgar, 100% vai falar que quer folgar sábado e domingo. Então, a dificuldade de fazer uma escala de 5x2, onde todos querem folgar sábado e domingo, aí essa é a dificuldade. Não. A hotelaria não funciona assim. Não, mas aí você vai trazer o bom senso, né, das pessoas. Tipo, tem alguma data, por exemplo, às vezes tem um que, eu tenho consulta na terça-feira. Beleza, então aquela terça, então você vai folgar essa terça e quarta. O outro, o aniversário da minha filha é quinta-feira, dia 22. Beleza, então você vai folgar quinta e sexta. O outro, é assim, tipo, essas prioridades, não é folgar, quero folgar sábado e domingo. Não é disso que a gente está falando, obviamente, né? Então, é de você. Agora, o que você pode fazer um esforço que eu sempre fiz para as minhas equipes e gerava muita satisfação, é a questão de você garantir um sábado e domingo, pelo menos, para cada um deles. Isso funcionava muito bem e era super possível. Oi, Paty. Oi, boa tarde a todos. Voltando ao contexto lá das pessoas boas, né? Que a dificuldade em contratação, o que eu tenho percebido, né? Assim como muitos aqui, é que, independente das gerações, e agora unindo geração Z, geração milênio, enfim, as pessoas hoje elas buscam, a gente boa, como você fala, Maia, elas buscam cultura e propósito. E o que eu tenho percebido é que muitas empresas ainda não têm nem uma modelagem de cultura. E aí, esses candidatos, eles querem se identificar, né, com a marca da empresa. Se eles não se identificam, eles não aderem. E aí é aquele, mas é falta de mão de obra. Não, a mão de obra boa existe, o que não existe é uma clareza, uma proposta com cultura e propósito. Aí, realmente, as pessoas não aderem. É exatamente isso, nem mais. Dentro do Owners, a primeira etapa, a primeira é diagnóstico e plano de ação, mas a segunda etapa é de garantir essas, que eu chamo de bases do sucesso, que é a mentalidade do dono, a cultura e uma estrutura organizacional definida. Então, essa cultura tem muitas pessoas que não têm definido e não sabem como definir. E aí a gente faz todo um processo justamente por causa disso que você falou. Sem isso, não tem quem fique, não tem resultado que dê trabalho, que não tem hotel que dê resultado, e é muito difícil você se sustentar no longo prazo hoje. Era possível décadas atrás. Era bom? Não, mas era possível. Hoje em dia, cai nessa situação que vocês estão falando. Realmente ninguém fica, a gente posta a vaga, ninguém quer, porque é isso que a Paty está falando. As pessoas hoje, elas realmente querem se identificar, elas querem viver um dia a dia que faça sentido para elas. Então, se a sua empresa não tem um propósito, elas não sabem por que estão trabalhando, não se identificam com os valores, não se sentem valorizadas, não se sentem reconhecidas, são tratadas como qualquer um aí dentro, as pessoas não ficam. Não ficam. Não. E aí você não consegue encontrar ninguém para trabalhar. Simples assim. E se você mora em cidade pequena, pior ainda. Porque aí as pessoas falam umas para as outras e ninguém nem se candidata para suas vagas. Então, é toda uma reestruturação que precisa ser feito de um posicionamento do hotel, porque o posicionamento do hotel ele não é só para hóspede, ele é para colaborador também. E, por exemplo, por exemplo, hotéis e empresas em geral que têm o selo de Great Place to Work são muito mais buscadas para se trabalhar. E hoje em dia, mais ainda. Porque as pessoas têm essa preocupação. Eu quero um lugar bom para trabalhar. Eu vou acordar todos os dias e vou trabalhar ali. Vou ficar 8 horas. Provavelmente eu vou ficar mais tempo no trabalho do que eu fico em casa. Vou conviver mais com a minha equipe, mais com aquelas pessoas, do que eu vou conviver com os meus filhos, com meu marido. Eu quero um lugar que faça sentido para mim. E antes, eu sei que hoje, para muitos de vocês, pode parecer um pouco utópico isso que eu estou falando, mas é a realidade que acontece. E quanto mais tempo vocês demorarem para assimilar isso, mais tempo vocês vão demorar para encontrar gente boa para trabalhar. Infelizmente, gente, assim, dito de forma bem direta, é isso. Tá?
A Selene falou que perfeito, eu entendi, já me aliviou na questão que mais me preocupava, a mão de obra. O que eu já sabia é que preciso pagar melhor. Com certeza, tem que pagar um salário que seja competitivo com o mercado, tem que oferecer benefícios para os colaboradores, para que eles tenham mais qualidade de vida, sem dúvida. Tudo que vocês puderem oferecer. O objetivo, gente, é vocês encantarem os colaboradores de vocês para que eles consigam encantar os hóspedes. Se você tem colaboradores frustrados, desengajados, trabalhando estressados, ansiosos, que não estão nem aí para o seu hotel, como é que você está esperando entregar alguma coisa diferente para o hóspede? Não tem como. Não faz sentido, né? Então é isso. Tá bom? Gente, agora eu tenho que ir. A gente se vê na próxima aula. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais essa aula. E a gente se vê daqui a uma semana, na próxima quarta, às 11 horas da manhã. Tá bom? Beijo!